work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vai ser a continuação do vídeo sobre o nascimento da minha filha e o que aconteceu, pessoal. Então, no vídeo eu contei, né, sobre o início do meu parto até a criança ser levada a outra cidade. E agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu quando meu esposo chegou. Eu vou dar continuidade à primeira parte daquele testemunho. Então, meu esposo chegou da outra cidade com a bebê. E a bebê, ela estava mal ainda, ela tinha muita insuficiência respiratória e não tinha nenhum aparato no hospital. Eu ainda estava internada, sentindo muitas dores no corte. Eu não estava bem e eu não conseguia cuidar da bebê. Nem amamentar eu conseguia, meu corpo doía inteiro. E a criança muito mal, gente, esses dias todos a criança sem se alimentar. Ninguém liberava nada para a criança comer, era proibido dar qualquer coisa, tinha que ser o peito. E a criança tentava mamar e não tinha leite. E eu passando muito mal. E esse médico que havia mandado ela para outra cidade, quando viu ela, disse: gente, essa criança não vai sobreviver aqui, tem que mandar ela para outro lugar onde tenha recurso para receber ela. E dessa vez a mãe tem que ir. Meu esposo falou: não, já mandaram ela para outra cidade, lá também não tinha aparatos para receber ela, não tinha nenhum recurso, lá estava tudo lotado, o hospital estava lotado, não tinha como receber. E ele disse: não, mas a criança tem que ir, aqui não dá, aqui nós não vamos nos responsabilizar pela vida dessa criança, porque aqui ela não sobrevive. E eu sei, gente, que a criança foi mandada para outra cidade e dessa vez eu fui sentada na frente da ambulância, a criança foi atrás com meu esposo. Nós chegamos lá, foi a mesma história, não quiseram nos receber. O hospital não nos recebia porque não tinha nada para oferecer para aquela criança, não tinha incubadora. Os oxigênios estavam todos ocupados. Eu lembro que tinha uma criança com muita... Eu lembro que tinha uma criança com muita falta de ar e ela tentava respirar e ela não conseguia. Quando a minha criança chegou na sala, a enfermeira pegou e começou a dividir o oxigênio. E a enfermeira começou a dividir aquela borrachinha, a minha bebê e com a criança, com a minha bebê e com a criança que estava lá, um menininho mais ou menos de 3 anos. E de repente um homem infartou lá em outra sala e tiraram aquele oxigênio de lá e levaram para esse homem. E nem a minha criança e nem essa outra tinha nenhum tipo de recurso para estar sendo atendida. E aí o médico chegou e nos deu alta novamente. Eu lembro que eu estava tão desesperada e a criança chorando com fome, não tinha o que comer. Eu peguei um pouco do leite que eu tinha da manhã que chegou e dei um pouquinho na boca dela. E ela chorava de fome e a gente não podia deixar ela dormir. Ela tinha que dormir no braço, porque se ela dormisse no berço, ela poderia morrer engasgada, porque ela vomitava tudo. Ela tinha falta de ar muito forte, ela poderia morrer. Então o que aconteceu? Teve até um momento em que ela teve uma grande falta de ar na madrugada, que eu pulei de cima da cama, ainda com a cirurgia, né, muito ruim, e chupei na boca dela e no nariz, suguei para ela voltar ao normal. Então ela não poderia ficar sozinha nem um minuto, era a gente direto em pé com ela, segurando. E como eu não conseguia ficar em pé, meu esposo ficava com ela madrugadas e madrugadas, cuidando. Então nos deram alta e eu confiando em Deus, que essa não morre, essa é promessa de Deus, essa não morre. Gente, eu vou ler aqui o Salmo 70 e o verso 1 que diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em me ajudar. Salmo 71 diz isso. Eu comecei: Senhor, apressa-te em me ajudar. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Minha filha está morrendo, eu não sei o que fazer. E começou a vir a promessa, mas ela é promessa de Deus, ela não morre. E eu sei que o médico lá nessa cidade nos deu alta e a gente voltou sem nenhum tipo de cuidados, nenhum tipo de atendimento para ela. E quando nós chegamos na minha cidade, voltei novamente para o hospital. E lá os médicos levaram para a sala lá, fizeram um monte de exame para saber o que ela tinha. Fizeram um monte de exame de sangue, furando ela e ela chorando o tempo todo, ela sem se alimentar, porque não tinha se alimentado até então. E eu disse: doutor, me dê alta, que eu quero sair com minha filha desse hospital, senão ela vai pegar uma infecção aqui e ela morre logo, já que não tem nada para ela aqui, então me dá a minha alta. E esse médico, que já era um quarto médico, assinou e eu fui para casa. Gente, eu cuidei daquele bebê durante 1 mês, com aquela insuficiência respiratória. E ela conseguiu mamar no meu peito. Deus, né, foi gerando leite e eu consegui amamentar ela. Mas tudo que ela amamentava, ela vomitava. Ela não podia dormir no berço sozinha. E nós não sabíamos o que ela tinha. A gente começou a gastar e viajar para a capital com ela. E os hospitais na capital não nos recebiam.
e nós fizemos vários exames particular e não conseguíamos descobrir o que aquele bebê tinha. Eu não tive resguardo, a minha cesariana estava aberta. Segundo dia de cirurgia eu já viajei, né? E desde então não parei mais de viajar com ela, fazendo exames, investigação. E a gente ia nos particular, ia nos hospitais particular, pagava os médicos diziam, esse bebê não vai sobreviver, esse bebê não tem condição de sobreviver, principalmente porque ela não teve um atendimento que ela precisava na hora do parto, então ela tá muito mal, esse bebê, e ela vivia roxa, com muita falta de ar, e nós vivíamos as madrugadas inteiras orando, intercedendo pela vida dela, tanto eu como meu esposo. Ele orava e cantava a noite inteira. Ele orava e ficava com ela no braço a noite inteira, até o dia amanhecer, gente. Foi muito difícil, e eu também orando nela, e meu esposo orando, ministrando a cura. E eu sei que quando foi com um mês depois, Deus tocou em uma vizinha minha que foi lá em casa e disse, ó, Célia, aqui vai chegar um pediatra novo que está se especializando, ele conhece muito sobre criança, leve sua criança lá, que ele vai falar alguma coisa. E eu levei essa minha criança nesse médico, até Dr. Kaique. Quando ele viu a minha criança, ele disse, nossa, sua criança tá muito mal. Mãezinha, você tem que tirar ela imediatamente daqui. Como é que você conseguiu ficar um mês com ela em casa? Eu disse, doutor, já viajei pra capital, já viajei pra Floriano, já viajei pra vários lugares e a gente não consegue identificar o que essa criança tem. Os médicos não conseguem identificar o que essa criança tem. E ele disse, eu acredito que essa criança tem um problema chamado laringomalácia. Eu nem sabia o que era isso na época. Então ele disse assim, olha, sua criança já tá internada. Pessoal, o médico me falou isso, né, que a criança não tinha condição de sobreviver ali, que ela já estaria internada, porque ele trabalhava num hospital especializado, só em criança. E realmente ele cumpriu o que ele falou, né, ele viajou para outra cidade, quando chegou lá ele já fez todos os papéis, minha mãe providenciou tudo, né, o carro, e a gente levou a criança para a capital, né, nós já havíamos ido para a capital outras vezes, mas tudo é no tempo de Deus. Né, tudo é no tempo de Deus. Lá na capital, no hospital infantil, quando eu cheguei lá, minha filha já estava internada. O nome dela já estava lá dentro na internação e eu levei ela direto. Pessoal, e lá foi um tratar de Deus muito forte, porque eu aprendi a me posicionar nas madrugadas, porque minha filha teve muita insuficiência respiratória, muitos exames, muita prova, muita criança doente lá, e eu aprendi a interceder pelas crianças, eu orava por crianças lá naquela sala, eu tentava passar esperança para as mães, e todo dia crianças morriam, às vezes criança que estava do meu lado morria, né? Crianças que estavam em outras salas que eu ia visitar, de repente a mãe chegava me abraçando, falando que a criança morreu. Crianças que subia para a sala de cirurgia várias vezes e não voltava. E eu, Senhor Jesus, o que o Senhor quer comigo? O Senhor quer me tratar, quer trabalhar na minha vida para me ajudar outras pessoas. E eu começava a abraçar as pessoas e orar e falar que Jesus curava, que Jesus fazia a obra. E a minha filha, muito ruim, os médicos falavam que ela não poderia gripar. E foi impossível, né, manter ela ali num quarto cheio de criança gripada, sem gripar. E ela gripou, gente, essa criança ficou muito mal. Essa criança praticamente não respirava, os médicos, essa criança não vai sobreviver, essa criança tá muito mal. O que não poderia acontecer, aconteceu. Minha criança não podia gripar, já estava gripada. E ela ficou direto no oxigênio, passando muito mal, com muitas medicações. E era muita medicação, ela começou a inchar, de tanta medicação, de tanto soro. E os médicos não me davam esperança de quando eu ia sair dali. E eu, com a cirurgia ainda, dormia sentada, não tive resguardo algum, eu que tinha que ficar porque eu que me amamentava, longe de casa, os meus amigos. Gente, na hora da prova, quem sabe quem são nossos verdadeiros amigos, poucas eram as pessoas que iam me visitar, conto nos dedos. Eu contava no dedo quantas pessoas me visitavam, né? Dava pra contar no dedo. É no momento da angústia que a gente sabe quem são os nossos verdadeiros amigos. E ali eu aprendi a ver quem eram meus verdadeiros amigos, né? Poucas pessoas foram me visitar mesmo. E ligar, praticamente ninguém ligava, né? Mas eu sabia que o meu Redentor vivia e por fim ele iria se levantar ao meu favor, porque maior é quem está com Deus. Eu passei a orar por minha filha alto. Eu não tinha mais vergonha de clamar o nome de Jesus alto, eu orava por ela nas madrugadas. Eu sentia a presença maligna tentando tirar a vida dela, e eu orava, eu intercedia ali pela vida dela, e os médicos faziam exames e exames e exames. E vários exames e não descobriu o que a criança tinha. E dizia, essa criança não tá bem, essa criança tá mal, essa criança não vai sobreviver.
E eu via mães em outras situações piores que a minha situação, pior que a minha situação, e eu orava por elas, eu intercedia também. Começava a clamar o nome de Jesus. Gente, é na prova que a gente sabe que Deus é conosco, é na prova que nós nos fortalecemos. O deserto é lugar de fortalecimento. O deserto não é lugar apenas de prova, mas lugar de amadurecimento espiritual, porque isso me fez me levantar espiritualmente. Eu orava por minha filha em todas as madrugadas, eu orava por minha filha, intercedia pela vida dela, e eu gritava, eu orava alto, eu não tinha vergonha, eu clamava o nome de Jesus ali, eu repreendia o espírito da morte, repreendia a enfermidade da vida dela, e eu sabia que Deus ia me dar a vitória, embora os médicos já estivessem dizendo que estava sem jeito. Gente, eu passei nesse hospital 40 dias sem sair na rua, 40 dias confinada, 40 dias com a minha criança lá, foram 40 dias no deserto. O povo hebreu passou 40 anos e eu passei 40 dias aprendendo ali a ver situações piores que a minha, aprendendo a ver a minha situação, aprendendo a me posicionar para orar, porque, gente, às vezes Deus quer que você faça a obra, que você interceda por sua família, que você ore, que você repreenda o mal, que você busque por Ele. Deus, Ele quer isso às vezes de você, e Ele queria isso de mim. Ele queria que eu me levantasse naquele lugar, um lugar bem difícil, porque o hospital é lugar difícil, o hospital é lugar que o inimigo às vezes opera para tirar a vida das pessoas, embora ele não tenha autoridade. É o lugar que ele oprime as pessoas, porque as pessoas estão ali debilitadas, elas não têm força. Eu estava com a Bíblia lendo para as pessoas, passando esperança, até para as mães mesmo que haviam perdido crianças, seus filhos. Eu estava ali passando esperança, sem ter força, mas passando e aprendendo e passando pela prova, dando glória a Deus. E o último exame que era para fazer, ele falou que achava que minha filha não sobreviveria se fizesse esse exame, porque teria que dar anestesia, e aparentemente ela não suportaria a anestesia porque ela tinha insuficiência respiratória muito grave. E o que aconteceu? Ela teve que ir para a sala de cirurgia fazer esse exame com anestesia. E tinha um médico lá também, que eu acho que, nossa, esse médico muito chato, ele falou que tinha que fazer uma cirurgia nela, e os outros médicos que acompanhavam ela, que é uma equipe muito grande de médicos, todos responsáveis, falavam que não era bom ela fazer cirurgia, que ela não sobreviveria. E eu orei a Deus, Deus, não deixa que ela faça essa cirurgia, Deus, não deixa que ela faça essa cirurgia. Eu orava e clamava. E o médico falou, olha, você estando aqui, você tem que aceitar. Tudo que a gente quiser, você tem que aceitar. Se a gente determinar que ela tem que fazer cirurgia, ela vai fazer cirurgia. Aí eu falei, doutor, tem risco? Ele falou, toda cirurgia tem risco. Muito grosso, sabe? Os outros médicos não, mas esse ele era bem... Aí o que aconteceu, gente? E por fim ela teve que ir para a sala de cirurgia fazer o procedimento do último exame para saber o que ela tinha. E aí os médicos falaram, a gente acha que sua filha tem laringomalácia, pode ser a leve, a média ou a grave. Se for a grave, ela vai fazer aquela abertura no pescoço para ela respirar, porque senão ela não sobrevive. E se for a média, você vai ter que tratar com muitos medicamentos. Se for a leve, você vai tratar em casa, e o tempo que vai resolver esse problema. E eu sei que ela foi passar a cirurgia, quando eu entreguei ela na janelinha lá, que tinha uma janelinha para entregar o bebê, que eu entreguei ela recém-nascida, né? Ela muito novinha, que eles levaram ela lá pra dentro. E eu orei o tempo todo, eu orando, clamando, repreendendo o espírito da morte, porque os médicos disseram que talvez ela não sobreviveria nesse exame, né, que era um exame muito evasivo, tinha que colocar uma câmera, uma microcâmera para filmar o aparelho respiratório, para saber o que ela tinha. Mas a complicação não era nem o exame, era a anestesia que ela iria levar para poder fazer o exame, né? E eu sei que ela fez tomografia e tudo mais, muitos exames, foram 40 dias de exames e muitos procedimentos, e muito furada, ela não tinha mais onde furar, na cabeça ela tinha sido furada, todos os lugares que uma criança tem, ela tinha sido furada, e estava inchada demais. E fez esse exame, quando ela e eu orando a Deus que não fosse a laringomalácia grave, que não fosse a grave, orava e clamava o nome de Jesus. Eu chorava e me derramava lá na porta da sala de cirurgia, que eu fiquei do lado de fora. E depois eles me entregaram meu bebê, e aí eu levei pra sala, esperei ainda 40 minutos pra ela mamar, e depois dei um mamar pra ela. Os médicos também não queriam que eu amamentasse ela no peito, porque ela tinha muito refluxo devido à insuficiência respiratória, mas eu perseverei, eu falei, no nome de Jesus, vou amamentar minha filha no peito. E amamentei minha filha no peito até 2 anos e 4 meses, gente. Tô só passando a fase. Bom, mas voltando ao hospital. E lá, gente, quando o médico veio no outro dia me falar o diagnóstico que tinha dado do resultado, ele falou, olha, sua filha tem laringomalácia. E eu nem sabia o que era. E ele falou, olha, a
laringomalácia dela é leve, porém tem que ser tratada, porque criança que tem laringomalácia geralmente não chega a 2 anos de idade. Se a mãe não tiver muitos cuidados, porque qualquer doença evasiva, como uma gripe, um resfriado, pode matar a insuficiência respiratória dela. Além disso, ela tem hipoplasia pulmonar e tem um coração empurrado para o lado esquerdo. Então o quadro dela é bem grave. A gente acha que ela tem um quadro bem grave e provavelmente não chega a 2 anos, mas se você tiver todos os cuidados, ela pode chegar. Outra coisa, ela pode ficar com sequela cerebral, porque ela ficou sem UTI, sem oxigênio quando ela nasceu. E tá repreendido no nome de Jesus, tá repreendido no nome de Jesus. Tá repreendido no nome de Jesus. Tudo que o médico falava, eu dizia que estava repreendido. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. E os médicos, olha, talvez ela não fale, provavelmente ela não fale, tem que ir pro fono, tem que fazer um monte de procedimentos, acompanhamentos médicos. Outra coisa, você não pode morar na sua cidade, porque lá ela não vai sobreviver, porque não tem os aparatos para ela. Ela vai precisar de máquina, ela vai precisar de estar no oxigênio, ela vai precisar de estar na tenda, e lá não tem, pelo que você relatou aqui. Aí falei, tá certo, doutor. Ou provavelmente ela vai ficar com um lado baixo, porque o pulmão esquerdo dela não está funcionando. Então a gente, mais na frente, talvez tenha que fazer uma cirurgia e tirar esse pulmão, porque esse pulmão vai ser acúmulo de doença. Então esse pulmão esquerdo praticamente não está funcionando. Por isso que ela tem insuficiência respiratória. Associado a tudo que ela ingeriu na hora do parto, ela ingeriu todo o líquido, e com a laringomalácia, que é a malformação do canal respiratório. O canal respiratório dela é de uma criança prematura. Então é toda essa complicação, mãezinha. Deus foi operando e eles me deram alta. Pelo amor de Deus, o doutor me deu alta. Ele me deu alta com 40 dias que eu estava lá, e eu levei ela para casa, e os cuidados e a vigilância, né, gente, porque nós temos que vigiar. Cuidados com ela. Conversei com meu esposo, então resolvemos vir embora para São Paulo, passar o período mais crítico com ela aqui, que foi 1 ano. E esse 1 ano de idade, praticamente, eu morei no hospital, aqui em Paulínia. Mas quando ela tinha as crises, porque ela tinha crise quase toda semana, então quase todos os dias eu estava no hospital com ela internada, eu me posicionava e clamava a Deus nela. E os médicos sempre falando, essa criança provavelmente não chega a 2 anos de idade, não, essa criança, quem tem laringomalácia raramente chega a 6 anos. O doutor Kaique mesmo, que me encaminhou para o hospital infantil, ele falava, olha, mãezinha, se você chegar com ela até 6 anos de idade, com todos os cuidados, ela vai ter uma vida normal, mas você tem que ter muitos cuidados. Ele foi muito bom, acompanhou ela até hoje, agora que eu tô aqui em São Paulo, mas antes é um médico excelente que acompanhou ela, que me ajudava em tudo. Quando ela tinha crise lá na minha cidade, que não tinha aparato, eu já ia pra Teresina e chegava com ela lá, ele já me recebia. Então eu tenho muito a agradecer ao Dr. Kaique, que foi um anjo na minha vida, enviado por Deus, primeiramente porque ele fez a internação dela e ele foi usado por Deus. Pessoal, e deixa eu mostrar pra vocês a minha benção. Vem cá, Radassa. Ó, a minha benção aqui. Só tenho a agradecer a Deus por ela. Ela já tá com 6 anos de idade, que é a faixa etária que o médico deu. Criança com laringomalácia, que tem tanta crise assim, geralmente não chega a 6 anos de idade. Eu conheci crianças que não chegou a 2 anos. Conheci crianças que morreram nessa faixa etária. E aqui é porque é para honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu me levantei, me posicionei, comecei a orar, clamar nas madrugadas, me levantar espiritualmente, orar pelas outras crianças e interceder. Deus às vezes quer usar você para você orar, para você interceder. E Deus depois me deu a Rihanna. Dá tchauzinho, Rihanna. Ó, pessoal, Deus me deu a Radassa e depois Deus me deu a Rihanna, né? Que Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Deus me restituiu o que eu tinha perdido. E agora estou grávida da terceira menina. Então Deus, ele é maravilhoso, mas a gente tem que acreditar, tem que ir além daquilo que a gente imagina que Deus pode fazer, porque Deus vai muito além. E Deus, ele é um Deus tremendo, que ele cumpre o que ele fala, ele cumpre as suas promessas. E a Radassa está aí para honra e glória de Deus. Por isso que eu digo que ela é escolhida, ela é vaso nas mãos de Deus. E Deus tem muita promessa na vida dela, o testemunho dela é muito grande. Não dá para me contar tudo, porque senão os vídeos ficam enormes, né, Radassa? E pessoal, é tudo para honra e glória de Deus. Se levante espiritualmente, não diga que você não pode orar, não diga que você não sabe orar, não fique dependendo apenas das orações dos outros, porque Deus às vezes quer um particular com você, quer que você ore, que você se posicione, que você busque a Ele, e no momento do deserto Ele está do seu lado. No momento do deserto Deus está aí para operar grandes milagres. E
Para você fazer a obra missionária, você precisa de experiências. Se você não tem experiências com Deus, como é que você vai contar seus testemunhos? Então Deus me deu meu testemunho de cura, de libertação, testemunho também de levantamento espiritual para interceder pelas outras pessoas, né, Rihanna? E muito mais, gente. Deus, ele vai nos capacitar para fazer a obra dele. Então esse é o meu testemunho. Uma outra hora a gente fala mais sobre isso, né? Quem se interessar aí pelo assunto. E Deus é tremendo, porque a Radassa está aqui para honra e glória de Deus. Radassa, finaliza o vídeo. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, aperta o botão de dar notificações para você ver todos os vídeos novos que a gente faz. E se inscreve lá no meu canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá o like. Dá o like, a Rihanna dá o like. É isso aí, pessoal. Espero que vocês se edifiquem com esse vídeo. Eu espero que esse vídeo não seja meramente para contar a minha experiência, mas muito mais que isso. Para que sirva de edificação para a sua vida espiritual. Que Deus, ele tem obra na sua vida. E muitas vezes o seu sofrimento, a sua prova, é apenas, gente, uma parte da sua história para o seu testemunho futuro, para você fazer a obra de Deus. Deus quer te capacitar. E às vezes não murmure com a prova. Não, passe pela prova dando glória a Deus e confiando que Ele é tremendo, que Ele é santo, que Ele é bom e que Ele vai fazer a obra. E que ao passar da prova você vai estar preparado para estar fazendo aí o ID do Senhor e contar testemunhos pelo mundo da sua própria vida. Porque muito mais que contar testemunho dos outros, é contar o seu próprio testemunho, muito maior. É contar o seu próprio testemunho, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Of my hopes, maker of the stars, let me be.